Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 6º, Lei de Destruição. Estamos no item homicídio, vamos encerrá-lo, não esgotar o assunto, evidentemente, não temos capacidade para isso. Vamos encerrar então com as 750 e 751 e vamos dar uma pincelada numa questão anterior aqui, que é a 359, que fala sobre aborto. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, mas a gente vai dar uma pincelada também aqui para tentar amarrar os assuntos, né? Bom, se você puder compartilhar esse vídeo, curtir ou comentar, você ajuda na divulgação da doutrina espírita. A gente não ganha nada com o vídeo, tá? É só para divulgação da doutrina mesmo. É que se tiver mais interação, né? Curtidas, comentários e compartilhamentos, o YouTube e o Facebook entendem que é um vídeo legal e recomendam para outras pessoas. Tá bom? Vamos lá. Questão 750. Qual é o mais culpado aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? O que é parricídio? Parricídio é matar o pai, matar a mãe, matar algum membro da família, até um parente próximo é considerado parricídio. Tá? Mas basicamente aqui a pergunta diz respeito a matar o pai ou matar a mãe. Ou os dois, enfim. Ou infanticídio. O que é infanticídio? Matar um recém-nascido ou uma criança muito jovem. Certo? Infanticídio não é aborto. Dá para colocar no mesmo pacote, mas não é aborto, tem leis separadas para isso e a gente vai deixar meio que separado também. Tá? Infanticídio e aborto. A pergunta aqui então por enquanto é: qual é o mais culpado aos olhos de Deus, o parricídio ou o infanticídio? Resposta: ambos são igualmente, pois todo crime é um crime. Todo crime é um crime. É claro que, veja bem, se nós somos espíritos milenares e nós estamos em uma jornada nessa encarnação, tendo vindo de milhares de outras encarnações, com sabe Deus quantas encarnações ainda para frente até sermos perfeitos, significa dizer que nós temos compromissos e responsabilidades. O primeiro compromisso que nós temos é conosco mesmo, de nos amar para poder amar o próximo. Certo? E a responsabilidade que nós temos é de aprender a amar. De verdade. O caminho mais curto, ou vou trocar a frase, o caminho mais eficiente para nós amarmos é sermos pais, pai e mãe. Certo? Esse é o caminho mais eficiente. Porque apesar das dificuldades, apesar das afinidades existentes ou não de outras vidas, trazendo a necessidade de reharmonização nessa encarnação, ou simplesmente apoio daqueles que se gostam e decidiram se reunir, que é assim que funciona a família, a gente pode se reunir, são espíritos afins que se gostam e vêm juntos para vencer grandes provas. Ou são espíritos que mal se conhecem e vêm então para deixar aquilo bonito, deixar aquele relacionamento bonito, sublimar. E tem aqueles que não se suportam e nascem na mesma família para reharmonizarem-se. Essa é a função da família. Em todo caso, nós temos ali, crime é crime, então eu não posso matar de jeito nenhum. Isso a gente já aprendeu desde a época de Moisés: não matarás. Não importa se é pai, mãe, filho e Espírito Santo. Certo? O fato é que, no caso dos pais, aí a gente já infringe um outro mandamento, que é honrar pai e mãe. Que é extremamente necessário nós honrarmos aqueles que permitiram a nossa encarnação. Então é um crime duplamente cruel o parricídio. Porque além de eu infringir o não matarás, eu estou infringindo também o honrar pai e mãe. Então fica mais grave ainda. No caso do infanticídio, quando você abandona uma criança,
Você não está matando alguma coisa dentro dela? Eu acho que é preciso entender isso também, que matar não é só exterminar o corpo físico. É também matar a esperança, é matar a autoestima, é matar a outra pessoa por dentro, psicologicamente. Às vezes você vive uma vida inteira amando e achando que os dois estão no exato, na exata intensidade, e descobre que só você amou e o outro não amou coisa nenhuma. Ou vice-versa. Você achou que amou, não amou coisa nenhuma, e o outro amou incondicionalmente. O que se perdeu nesse relacionamento em que houve tanto tempo só um amando? Quem amou tá ótimo, tá beleza. E quem não amou? Não matou alguma coisa dentro do outro? Não matou alguma coisa dentro de si? Nós somos muito mais do que corpo e espírito. Nós temos a psique humana, nós temos o psicológico, nós temos um monte de situações. Não é? Que precisam ser analisados. O infanticídio, por exemplo, ele era na Roma antiga, até, vamos colocar, vai de 500 e pouquinho antes de Cristo até 27 antes de Cristo. Na Roma antiga era muito comum o chamado exposto. Eu não queria essa criança nascer, eu vou lá e jogo ela fora. Simples assim. Aí com o tempo foram surgindo os locais onde pegavam as crianças e cuidavam, ou davam em adoção, ou cuidava, tipo orfanato, mas chamava exposto. Vocês não quero. Tinha algum problema físico? Não quero, jogava fora. Isso perdurou também no Império Romano até meados do século IV depois de Cristo. Foi menos, mas também tinha, chamado exposto, com X, exposto, exposto, que era muito comum. Hoje acontece muito ainda. Como é proibido o aborto, embora exista muito aborto clandestino, mas há muito abandono também. Muito abandono. O que há de instituições com crianças é uma grandeza. Não é? No item 359, até um pouquinho antes, se nós pegarmos aqui o retorno à vida corporal, 357. Isso aqui foi no dia 29 de abril que eu gravei esse vídeo. 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Isso para quem está sendo abortado. É uma existência nula e a recomeçar. Mas depois tem todos os desdobramentos aqui, que ele pode se tornar um obsessor, etc, etc. 358. O aborto voluntário é um crime, seja qual for a época da concepção. Sempre que se transgride a lei de Deus, há crime. A mãe ou qualquer outra pessoa, ao tirar a vida da criança antes do nascimento, sempre estará cometendo um crime, pois isso significa impedir a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser um instrumento. Então, há uma coerência aqui gigantesca, né, no Livro dos Espíritos, que interromper de jeito nenhum a gravidez é crime. Aí é 359, que era a questão que eu queria, para poder alinhavar tudo que eu vou falar. 359. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta: é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar aquele que já existe. Certo? Tá, beleza. Então falamos de parricídio, falamos de infanticídio e falamos de aborto. E aqui eu quero deixar uma ressalva. O que é caso de perigo de vida para a mãe? Destruição psicológica,
morte psicológica, morrer por dentro, se deixar nascer, vítima de estupro, por exemplo. A pessoa é vítima de estupro coletivo. Engravida. Não tem risco físico. Mas essa gestação até o fim vai fazer o quê com essa pobre moça? Será que não vai matá-la por dentro? Em caso de perigo de vida da mãe, preserva a vida que existe. Não é isso? Nós somos espíritas, nós temos que analisar muito mais do que o corpo físico, perigo de vida para o corpo físico, perigo de morte para o corpo físico apenas. Cabe-nos raciocinar sempre nesse sentido. Tem um deputado que me perdoem, mas eu acho ele das pessoas mais imbecis que eu já vi na vida. É um rapaz, não vou falar o nome dele aqui, mas você já deve saber quem é. Este idiota, ele é bolsominion, bom, é praticamente sinônimo, né? Idiota e bolsominion. É bolsominion e contra o aborto, mas não é contra o aborto por uma questão racional. Contra o aborto porque ele é misógino. Então, o que ele fez recentemente? Ele, no plenário da Câmara, ele levou o celular com os batimentos cardíacos do filho dele na barriga da esposa dele. Porque está tramitando no Congresso a possibilidade, no Congresso brasileiro, a possibilidade do aborto não ser mais crime. E aí esse sujeito quer que a pessoa que for abortar, mesmo em caso de estupro, mesmo em caso de perigo de morte do corpo físico da mãe, que até autorize a abortar, mas antes que a moça seja obrigada a ouvir os batimentos cardíacos da criança. Isso é uma crueldade. Porque um ser, estúpido como ele é, não consegue ter um pouco de empatia para aquela pessoa que está passando por uma situação. Imagine, você mulher é fácil de entender o que eu quero dizer. Você ser violentada, você ser estuprada e engravidar a partir daquele ato. E aí você, naquilo tudo que envolve da destruição psicológica dessa jovem, dessa mulher, de tudo que envolveu essa situação, você ainda vai submetê-la, vai submetê-la a essa situação, porque um misógino de grande grau de idiotia, que conseguiu, sabe Deus como, ser eleito deputado, quer fazer essas apologias bolsonaristas ridículas. Porque a pessoa que tem dinheiro, a pessoa que é abastada, de família rica, vai em clínica e faz o aborto e ninguém fica sabendo, meu bem. E cometem lá o crime e vão responder por esse crime de aborto porque eu não quero, porque vai estragar meu corpo, porque qualquer outro motivo que seja. Que é de responsabilidade da mãe, ela que tem que arcar com isso. Cabe ao Estado oferecer condições para que, se essa for a decisão, que seja uma decisão embasada, com a família toda concordando com aquilo, etc, etc, dando suporte para a moça, e que ela faça isso sem correr risco de morte. A sociedade tem que avançar nesse sentido, de responsabilização, de que cada um responda por si. Não banalidades, mas em casos importantes, que teve um juiz em Santa Catarina,
no começo desse ano, que a menina foi estuprada por uma grande quantidade de rapazes, engravidou, e o juiz escreveu na sentença, com base nos preceitos de Deus, pátria e família, lema bolsonarista, no estado seguramente mais bolsonarista do Brasil, proibiu a menina de 12 anos, que estava grávida a partir de estupro, de abortar a criança. Qual vai ser o fim dessa menina? 12 anos. Os médicos estavam revoltados, queriam fazer mesmo assim e tal, e ele mandou a força policial lá para impedir que fizesse isso e que se cumprisse a sua sentença. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O equilíbrio é o que nós precisamos ter. Por exemplo, como se explica que em certos povos, como eu disse da Roma Antiga, já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio integre os costumes e seja consagrado pela legislação. Aqui já o infanticídio já caindo para o lado do aborto. O desenvolvimento intelectual não pressupõe a necessidade do bem. O espírito superior em inteligência pode ser mau. É aquele que viveu muito sem melhorar. Ele apenas sabe. Exemplos que eu acabei de dar agora. Apenas sabe. Não conseguiu um ingredientezinho típico da evolução, chamado empatia. Empatia, colocar-se no lugar do outro que sofre. Colocar-se no lugar do outro antes de julgá-lo. Colocar-se no lugar do outro nas condições que o outro tem para entender o que está passando. É esse o ponto. No caso do infanticídio, precisamos nos colocar no lugar daquele ou daquela que está passando por essa situação. Da gravidade da atitude dos garotos, que muitos obrigam as namoradas a fazerem isso. E elas, já destruídas psicologicamente, não conseguem oferecer resistência. Pais inescrupulosos que obrigam as filhas a fazer isso. E elas, destruídas psicologicamente, não conseguem reação. É grave, gente. É grave. Precisamos ter um olhar mais profundo. O olhar superficial, seja do que for, nos induz ao erro. Olhar superficial, seja do que for, nos induz ao erro. O olhar superficial sobre a atitude daquele jovem deputado pode parecer que ele está fazendo uma grande defesa dos bons costumes. Um olhar mais atento e mais detalhado vai ver o quão misógino ele é e a gravidade disso num sujeito que tem a caneta na mão para fazer lei. Numa sociedade como a nossa, em que a misoginia impera ocultamente, eu vou trocar o ocultamente por veladamente, precisamos ficar atentos. Precisamos ficar atentos. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, para tudo, já ajuda bem. Já ajuda bem. Claro, não esgotamos o assunto, teríamos muito para falar sobre isso ainda e muito para aprender sobre isso ainda, mas o nosso tempo acabou. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo, amanhã tem mais. Beijo para você que fica, tchau.